Olá, você chegou ao canal Resumo da Novela. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece nas novelas e na vida dos famosos. Então se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. E o resumo de hoje é o resumo da novela Os 10 Mandamentos. Os capítulos vão ao ar do dia 5 a 9 de junho. Então fica ligadinho para saber tudo que vai acontecer na novela Os 10 Mandamentos. No capítulo 170, Moisés retorna à vila e diz que estão livres. Arão pede ajuda a Oséias para o povo reunir os pertences e se preparar para partir. O hebreu diz ainda que Deus o instruiu a pedir joias, ouro e prata aos egípcios. Sofrida, Nerfetari vela o corpo do filho. Mequetre volta para casa e leva Baque junto e conta toda a verdade para a família. Ana e Judite tentam convencer Apuque a partir com os hebreus. Caroma não é bem recebida no harém do palácio, pois não se conformam por Pepe estar vivo. Mequetre diz a Baque que Thaís quer conversar a sós com ele. Carinhosa, Thaís agradece Baque e o abraça emocionada. Mequetre leva Baque de volta à vila e se despede do filho. Os egípcios dão joias e ouro aos hebreus, a fim de se livrarem de vez dos escravos. Os hebreus puxam carroças cheias de ouro. Baquemute diz a Ramsés que Garrige e outros egípcios foram para a vila. O general pergunta o que deve fazer com os egípcios traidores e com os hebreus. Abatido, o faraó diz que terminou e para permitir a saída dos hebreus do Egito. Ramsés pede que Baquemute providencie que os corpos sejam embalsamados. Nerfetari se descontrola ao saber que Pepe foi salvo por se abrigar na vila e agride Caroma, ameaçando matar ela e o filho. Radina interrompe a briga e a rainha expulsa a serva. Leila sofre com a morte de Uri e é amparada por Abigail. Apesar de apreensivos, Garrige e Shibari partem para o deserto acompanhados de Leila e os familiares dela. Moisés ora para Deus, agradecendo pela liberdade concedida ao povo, e se emociona ao lembrar do pai Anrão. Arão e Eliseba se preparam para sair e ficam surpresos com a empolgação dos filhos. Ur lamenta que tenha que deixar o Egito sem Uri e Bezalel tenta confortá-lo. Emocionadas, Joquebede e Miriam se despedem da casa em que viveram durante anos. Apuque e Jairo se surpreendem ao verem que Ana e Judite estão prontas para partir. Simute é incentivado por Paze e decide fugir com os hebreus, levando uma urna com os ossos de José para Moisés. Caroma e Pepe se entristecem com a partida de Simute. No capítulo 171 da novela Os 10 Mandamentos, mesmo magoada pela traição de Mequetre, Thaís diz que ele deve trazer Baque para viver com a família. Jairo e Apuque aceitam seguir com o povo e se impressionam com a mobilização de todos. Mequetre tenta encontrar Baque no meio da multidão. Corá e Bina saem felizes para o deserto junto com Assir e Eucana. Ao ver a casa de Zelofeade vazia, Mequetre entende que o filho foi embora e se desespera. Simute se despede de Quene antes de seguir com os hebreus. Mequetre consegue achar Baque e pede que ele permaneça no Egito. Radiante com a atitude do pai, o menino aceita prontamente e segue para a nova casa. Nerfetari se irrita por Radina defender Moisés e pede que a serva a deixe sozinha. Radina resolve partir com o povo para o deserto. Thaís dá boas-vindas para Baque, enquanto Ora e Merte comemoram a chegada do irmão. Garrige e Shibari ficam surpresos ao descobrirem que Simute partirá junto com os hebreus. Ao mesmo tempo em que os escravos seguem felizes para o deserto, Ramsés observa a multidão, sentindo-se derrotado. Com expressão de derrota, Ramsés observa os hebreus deixarem a cidade. Radina afirma que deixará o palácio e se despede de Caroma. Arrasado pela morte do filho, Ramsés volta para a sala do trono.
Radina pega a joia que ganhou de Nutmiri e segue em sua missão. Liderados por Moisés, os hebreus deixam a cidade em uma grande massa de pessoas. Radina deixa o palácio. Moisés e Arão discursam para o povo. Mesmo com o sofrimento da perda de Uri, Bezalel, Leila e Ur se abraçam felizes pela liberdade. Radina, com seus pertences, entra na multidão de hebreus. Carroças, animais, plantas, joias, ouro, sacos de mantimentos e muitos outros objetos são levados com os escravos. Em conversa com Faraó, Pázer avisa que Simute deixou o Egito com os hebreus. Ramsés lembra de Amenhotep e se emociona. O sumo sacerdote pede para o rei entender a verdadeira intenção de Quene. A multidão de hebreus começa a atravessar o deserto. Radina encontra com Garrish e Simute no meio do povo. Bezalel lamenta a perda do pai. Safira se surpreende com a quantidade de hebreus na caminhada. No capítulo 172 da novela Os 10 Mandamentos, Apuque e Jairo a reconhecem da casa de Senete e sorriem para ela. Enciumado, Datã segura no braço da esposa e cobra satisfação. Safira diz que nunca se deitou com outro homem e, magoada, pede para ele se afastar. Ramsés procura Iquene na prisão do palácio. Bina percebe o clima entre Datã e Safira e tenta descobrir o que houve. Apuque e Jairo debocham da situação. Joquebede percebe a tristeza de Safira e tenta confortar a moça. Eliseba pede para a mulher de Datã continuar a caminhada a seu lado. Ramsés ordena que libertem Iquene. O rei manda o oficial abraçar Pepe. Triste, Nefertari se recorda dos momentos ao lado de Moisés e tem um ataque de fúria. Iquene se emociona ao reencontrar o filho. Moisés aponta com seu cajado para o deserto, para que Deus os aponte um caminho. Um forte vento começa a soprar e a areia do deserto se movimenta em espiral. De repente se forma um grande buraco, como se a areia escoasse por um ralo. Uma coluna de nuvens aparece para mostrar o caminho aos hebreus. Ramsés conversa com Nefertari e pede perdão por não ter a escutado. Mequetre tenta se desculpar com Thaís, mas ela pede para ele respeitar seu tempo. Simute entrega os restos mortais de José para Moisés. Bezalel conforta a dor de Leila. Moisés fica feliz ao notar a presença de Radina. Apuque agradece a Oséias por ter salvado a vida de Jairo. Arão pede para os filhos entenderem o feitor. Abigail e Zelofeade se animam com o futuro ao lado do bebê. Datã pede perdão a Safira e eles se reconciliam. Miriam canta para seu povo. Nefertari se desculpa com Caroma. A serva avisa que Radina partiu com os hebreus. Pázer parabeniza Iquene por sua coragem. Os hebreus seguem na caminhada pelo deserto rumo à terra prometida. Nefertari fica arrasada ao se recordar de Amenhotep. Enfurecida, a rainha diz para Ramsés que quer Moisés morto. Ramsés tenta mudar o pensamento de Nefertari, mas é provocado por ela e acaba concordando com a ideia de matar Moisés. No capítulo 173 da novela Os 10 Mandamentos, um oficial avisa o rei que Jarri retornou ao Egito. Jarri se espanta ao saber por Ramsés que Radina fugiu com os hebreus. Mequetre confirma para Amós que realmente é o pai biológico de Baque. Baquemute e Jarri aprovam a decisão de Ramsés reunir o exército para ir atrás dos escravos. Pázer fica surpreso com o desejo de vingança revelado por Nefertari. Baquemute pede que Iquene reúna os oficiais para uma conversa com Ramsés. Pázer se entristece com a determinação de Nefertari exterminar o povo hebreu. Thaís ganha uma flor de Baque e se emociona ao ver o menino sofrer com a falta da mãe.
Ori e Mert ficam ciumados ao verem os dois abraçados. Thaís diz que todos eles formam uma só família e as crianças se abraçam. Ramsés passa as instruções para os oficiais e pede agilidade para que a comitiva parta para o deserto o quanto antes. Pazer e Kenny ficam preocupados com a vida dos hebreus. Bakhmut informa Ramsés que os espiões saíram para localizar os escravos. Pazer diz para Ramsés que Deus já mostrou do que é capaz e alerta ser perigoso afrontar os hebreus. Abigail conta que Safira precisa manter a fé para que consiga engravidar. Moisés aconselha Arão a ter atenção com os saqueadores e povos hostis que possam se aproximar. Sozinho, o libertador pensa em Zípora e os filhos. Miriam vê o sorriso do irmão e assume estar ansiosa para conhecer Zípora. Eliseba e Arão ficam preocupados ao verem Oséias aproximando-se de Ana. Judite pede que o rapaz mantenha a distância da filha para que não irrite Apuque. Apuque confessa para Jairo que se arrependeu de deixar o Egito. Caroma sofre ao saber que Kenny terá que perseguir os hebreus. Alguns dias se passam e Ramsés comunica que o exército irá partir. Preocupado, Pazer encontra o oficial e lamenta que ele tenha que partir. Ramsés discursa, encorajando o exército e segue acompanhado dos oficiais para o deserto. No capítulo 174 da novela Os 10 Mandamentos, Pazer ora para que Deus proteja a vida de Simute. Nefertari se anima com a partida de Ramsés para encontrar Moisés. Caroma conforta Pepe, dizendo que Kenny não morrerá. Ramsés e o exército avançam ameaçadoramente pelo deserto. Nadab e Abiú se desesperam ao notarem o exército de Ramsés se aproximar. Nefertari se mostra determinada com o desejo de vingança. Os hebreus se apavoram com a aproximação dos soldados egípcios. Pazer discute com Nefertari e passa mal. A rainha se assusta ao ver o pai desmaiado. Safira, Judite e Bina imploram pela proteção de Deus. Datã, Corá e Abirão reclamam da situação e culpam Moisés. Com Pazer nos braços, Nefertari grita por socorro. Moisés tenta incentivar o povo a acreditar no poder divino. Caroma e Nefertari tentam socorrer Pazer. Afastado dos outros hebreus, Moisés conversa com Deus. O Senhor ordena que o povo continue marchando. Ramsés avista o acampamento dos escravos. Baque fica tenso ao descobrir que o faraó está perseguindo o povo hebreu. Caroma busca ajuda para Pazer. Baque pede que Mequetre diga a verdade sempre. Nefertari fica aflita com o estado de Pazer. Baque ora para Deus e a família de Mequetre estranha a atitude do menino. O pânico toma conta do acampamento dos hebreus. De repente, de uma forma inesperada, surge uma figura angelical no céu, que se funde à coluna de nuvem. Joquebede e Miriam se emocionam com a visão do anjo. O povo fica maravilhado com o que vê. Forma-se uma nuvem de fogo e o tempo escurece. Ramsés avança com seu exército, quando a coluna de nuvem e fogo surge como um ciclone, avançando em direção aos egípcios. Uma bola de fogo cai sobre o carro de Ramsés. Soldados se apavoram. Cavaleiros caem dos cavalos. Ramsés fica irado diante da coluna, que lhe barra o caminho. Nefertari chora desesperada com o estado de saúde de Pazer. Bom, para essas emoções que virão por aí na novela Os 10 Mandamentos. E você se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. Até o próximo vídeo.